Fala, meus queridos, professor Keorgen aqui mais uma vez. Vamos analisar algumas questões do Enem que nos remetem ao nosso último conteúdo, indústria cultural e cultura, beleza? Bora lá. Vamos lá, galera. Primeira questão. O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética, enraizada no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e manter o respeito à diversidade cultural. Vejam só, a diversidade cultural é uma palavra-chave. Aliás, é uma expressão-chave. No ano de 2012, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade. Vamos para o comando da questão. Já que a nossa referência aqui, Portal Brasil, ele não tem tantas informações. Lembra, quem assistiu a última resolução de questões que eu fiz, eu enfatizei que a referência bibliográfica que aparece ali, às vezes ela nos fornece muitas informações. Não é esse o caso, beleza? A característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é a... Vejam só que eu enfatizei para vocês a expressão diversidade cultural, tá? E vocês perceberam isso no texto, que ele fala sobre várias manifestações artísticas. Então, para que o frevo se tornasse uma manifestação cultural reconhecida pela Unesco e um patrimônio imaterial da humanidade, resulta em quê? E aí fica bem fácil de você entender quando você analisa esse jogo de palavras, né? Quando você analisa esse jogo de palavras, fica mais fácil. Temos o item A aí, conversão dos festejos em produto da elite. Aí você já descarta de cara. Expressão de sentidos construídos coletivamente. Expressão de sentidos construídos coletivamente. Diversidade, variedade, coletivo. Quando você junta esse quebra-cabeça, de cara você está no item correto. Vamos para a próxima questão. Questão aí que começa a adentrar no universo da indústria cultural ou de coisas que se aproximam desse grande conceito. O comércio soube extrair um bom proveito da interatividade própria do meio tecnológico. Aqui já começa o jogo de palavras a fazer sentido. O comércio está tirando proveito de alguma coisa, e essa coisa tem a ver com interação e tecnologia. A possibilidade de se obter um autodesenho do perfil de interesses do usuário. Usuário, interatividade, tecnologia, comércio. Que deverá levar às últimas consequências o princípio da oferta como isca para o desejo consumista. Foi o principal dele. Então, tudo isso para o consumo ser efetivado, ampliado. Tá? Do ponto de vista comercial, vamos para o comando. O avanço das novas tecnologias indicado no texto está associado a... Perceba que quando você pega a palavra interatividade, tecnologia, perfil, usuário, faça o exercício aí, você vai direto para um item. Pause aí e procura o item que você, com esse jogo de palavras, vai direto para ele. Evidentemente que é o item D. Tá? O item D. Próxima questão aqui, ela trabalha de uma forma que eu gosto bastante, que é com dois textos, né? Que no caso aqui tem uma imagem e um texto. E quando vem questões assim, ou é para você comparar, aproximar ou distanciar. Eu acho que fica sempre mais fácil. Temos aí no texto um homem fabricando um instrumento de forma bem rústica. Percebam tanto o objeto como uma ferramenta, como o ambiente que ele se encontra, de uma forma assim bem, eu não diria precária, mas de forma assim bem tradicional. E eu já começo a se aproximar do item, tá? E o texto 2. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Percebam que eu não estou me aproximando aqui do aspecto cultural material. Eu estou falando de imagens e alegorias, tá? Isso daqui já ajuda muito na hora de você ir para o item correto, tá? Eu tenho itens aí que eu descarto na hora, artefatos sagrados, né? Mesmo sem ler o comando já fica fácil de descartar, mas não vamos fazer isso, evidentemente, vamos ler o comando. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que,
como aquele apresentado na imagem, se identificam como. Então, item A você descarta na hora, heranças materiais, você fica um pouco guarda aí. C, objetos arqueológicos. Lembrem-se que a arqueologia é utilizado na pré-história, que aí tem arqueologia, paleontologia, tá? Item D, peças comercializáveis. Se afasta um pouco dessa ideia de identidade cultural, de patrimônio, você comercializar isso, né? Se afasta um pouco dessa ideia. E o item C, conhecimentos tradicionais. Então, B e C podem te deixar confusos, mas quando você imagina que a imagem 1 não trata-se de um objeto como herança, porque um violão é um violão. Né? Aqui não está detalhando uma importância histórica para esse violão, mas a produção desse violão, da forma que está sendo apresentada no texto, nos apresenta um conhecimento tradicional, tá? Então, o item E, eu não sei se vocês acham essa questão complicada. A leitura da imagem ela é bem nítida, tá? Mostra um senhor, provavelmente um senhor, fabricando de forma bem rústica um violão, tá? Então, o item E é o correto.